E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso do Power BI, aqui focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente começou a falar aqui sobre modelagem de dados e etc. A gente verificou o que é um modelo de dados, a gente falou também sobre relacionamentos. ah, e eu acho que a gente falou sobre isso, eu não lembro, tá? Mas, bom, hoje a gente vai para mais uma aula aqui nessa parte de modelagem de dados, tá? Hoje a gente vai falar sobre os dois principais modelos aqui que a gente utiliza quando a gente trabalha com Power BI, tá? Que é o Snowflake e que seria o floco de neve, né? Ou o modelo estrela, né? Que é o Star Schema, que é o mais recomendado aqui. Bom, esses são os dois principais modelos que a gente utiliza dentro do Power BI aqui para fazer modelagem de dados, etc. São os que funcionam melhor quando a gente trabalha com Power BI. E uma coisa muito importante, se a sua base de dados não estiver nesse modelo, ela pode funcionar, mas é sempre importante você tentar transformar a sua base de dados. Se você tiver uma base de dados só, vamos supor, por exemplo, você tem todas as informações em uma base só, você destrinchar essa base de dados em várias bases de dados diferentes, né, várias tabelas diferentes, para que você consiga chegar perto desses dois modelos que a gente vai falar aqui, tá? Bom, falando sobre a prova de certificação, tá, do PL300. O que eles pedem, tá? Tem muitas vezes que eles pedem para qual que é o melhor tipo de modelo, tá? Então eu já vou dar um spoiler aqui. O melhor tipo de modelo para utilizar aqui quando a gente trabalha dentro do Power BI é o modelo de estrela, tá? O Snowflake também ele é bem utilizado, ele funciona bem, só que o Star Schema é o mais recomendado e ele tem um desempenho melhor quando a gente trabalha aqui com o Power BI, tá? Mais pra frente vai falar quais são as diferenças entre os dois e etc. O que a prova ali da certificação ela pede em termos de questões, tá? Ele pergunta para você qual que é o principal modelo, então sempre o modelo estrela. Algumas questões ele vai falar como que vai ser os relacionamentos ali, etc. Algumas ele vai falar, tipo, ele vai ter três tabelas, por exemplo, três tabelas relacionadas a produtos. E ele precisa fazer com que essas três tabelas se transformem em uma tabela só. Como que você faz para fazer que essas três tabelas se transformem em uma tabela só, tá? Para ter só uma dimensão ali daquela mesma característica. Outra, ele vai te dar uma tabela inteira, tá? E ele vai pedir para você desmembrar ali, vai falar, essas informações precisaria ser de qual tabela? Vamos supor, por exemplo, que você tem uma tabela ali inteira que tem dados do curso, dados do professor e dados do aluno. Ele vai perguntar, essa informação aqui, ela teria que fazer parte da dimensão do professor, do aluno ou do curso. Então você precisa saber ali, saber o principal, né? Qual que é o principal tipo de modelo? Sempre o Star Schema. E também quando você consegue transformar várias tabelas de dimensão em uma só, ou também ali a informação de você ter só uma tabela inteira e como você desmembra essa tabela inteira em tabelas menores, tá? Então é sempre bem importante você saber, pelo menos esses são os três principais pontos aqui quando a gente fala de modelos de Star Schema e de Snowflake, tá? Bom, vamos aqui, tá? Eu peguei essa imagenzinha aqui do chat GPT pra gente conversar um pouquinho. Até minha câmera tá aqui na frente, desculpa por isso, tá? Mas, bom, Star Schema. Star Schema, o que significa o Star Schema, tá? A gente já falou um pouquinho ali antes, né? Até lembrei que a gente tem a aula de tabela fácil, tabela de dimensão. Então, caso você não tenha visto, eu recomendo que você volte algumas aulas e verifique essa videoaula, tá? De explicação sobre o que são tabelas fáceis e tabela de dimensão. E bom, o Star Schema, tá? Que é o estrela, o modelo de estrela, tá? Uma tabela fato central ligada a dimensões chapadas, tá? Então, o que significa? Eu vou mostrar aqui depois no Power BI. Mas quando a gente fala de modelo estrela, é geralmente você tentar criar uma estrela, tá? Não vai ser uma estrela bonitinha, né? Mas você vai ter uma tabela centro ali, que é a nossa tabela fato, que é a tabela onde acontece realmente as informações, né? E a tabela, em volta dessa tabela fato, você vai ter as dimensões que vão ser ali as informações sobre essa tabela a fato, tá? Então, vamos lá. Relações aqui são geralmente, tá? Que é o perfeito aqui quando a gente fala de Star Schema, tá? É relação de para muitos. Então, a gente sempre precisa buscar essa relação de para muitos. Então, quando você tem uma tabela fato ali no meio e as suas dimensões em volta, se os seus dados eles estão bem preparados ali, se ele está bem definido o seu modelo, você sempre vai ter conexão de das tabelas de dimensões para muitos da tabela fatos. O que isso significa? Que cada informação de cada linha ali da tabela da tabela fato, ele vai ter uma informação ali dentro daquela tabela de dimensão, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha ali informações sobre clientes. Então, na tabela de dimensão, você não vai ter informações duplicadas sobre o mesmo cliente. Então, um cliente, ele pode ter muitas compras ali. Então, ele pode ter várias informações, várias
linhas ali dentro da tabela de fatos, né? Mas na tabela de dimensão, ele vai ter sempre apenas uma linha, então vai ter sempre uma informação. Então vai ser uma conexão de um para muitos. E é assim que funciona aqui dentro do modelo estrela, tá? Bom, melhor desempenho, menos saltos, ideal para Vertipack, tá? O Vertipack é o modelo aqui do como que o Power BI ele faz essa conexão entre as tabelas, né? Como ele vai buscar os dados e etc. E, bom, eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu mostrar, tá? Mas aqui o Star Schema ele tem um melhor desempenho, tá? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente quando a gente for mostrar ali por quê, mas aqui o Star Schema ele tem um melhor desempenho do que o Snowflake, tá? Por isso que ele é mais recomendado quando a gente fala aqui em termos de modelo. Mais fácil de entender, manter e fazer o DAX, tá? Como você tem ali uma tabela central ali no meio e todas as tabelas de dimensões em volta, elas são tabelas únicas e não tem conexão umas com as outras, então ela fica mais fácil de entender, tá? Você não precisa entender ali se você tem várias dimensões, uma conectada com a outra, o que que tem em cada tabela, tá? E recomendado pela Microsoft P300 como padrão. Então, como eu falei anteriormente, é o modelo principal, tá? Então, aqui pela Microsoft, né? Então eles sempre recomendam que a gente utilize o Star Schema para a gente fazer a criação dos modelos, tá? E etc. Bom, eu vou entrar aqui no Power BI só para a gente dar uma olhada, tá? Aqui, quando eu criei essas tabelas, tá? Então esses dados aqui são dados fictícios, mas quando eu criei essas tabelas eu já pensei, já criei pensando nessa aula, tá? Aqui ele tá mais ou menos aqui no padrão de Star Schema, mas eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai vir aqui na parte de relacionamentos e o que que acontece, tá? A gente tem essa nossa tabela fatos aqui e a gente tem as nossas tabelas de dimensões que estão aqui em volta dessa tabela fato, né? Então a gente tem aqui ó, de vendedor conectado ao fato vendas, é um para muitos, dimensão cliente, um para muitos, dimensão para data, um para muitos. Então aqui, se a gente for aqui na nossa imagenzinha, ele diz aqui para a gente que as nossas relações é de um para muitos, né? E a gente tem uma tabela fato central ligada às dimensões, tá? Bom, eu criei desse jeito aqui especificamente para mostrar isso, tá? O que que acontece? Aqui a gente tem a de produto, tá? Que é a informação do produto, e aqui a gente tem a informação da categoria, tá? Então, tá vendo que a gente tem duas dimensões aqui que são uma ligada na outra? Se a gente tivesse realmente um modelo de Star Schema aqui de estrela, a gente teria que fazer com que essas duas dimensões aqui, produto e categoria, elas se tornassem em uma tabela só, tá? Esse aqui seria o melhor dos mundos. Então, essa conexão que a gente tem aqui, a gente tem a dimensão produto aqui conectada com a fato vendas e a dimensão categoria conectada com a produtos, tá? Vamos entrar aqui no transformar dados e vamos dar uma olhadinha, tá? Então, se eu vir aqui na dimensão produtos, a gente tem aqui ó, o produto ID, o nome do produto e a categoria, né? E se eu vir aqui na categoria, aqui a gente tem eletrônico, periféricos, móveis e acessórios. Para a gente utilizar o modelo de estrela, tá? Que seria o melhor dos mundos aqui, a gente teria que fazer um merge aqui e fazer com que essa tabelinha aqui de categoria se transformasse em uma só com DIM produto, tá? Então a gente tiraria essa coluna aqui, categoria ID, e adicionaria aqui realmente qual a categoria do produto, tá? E a gente eliminaria essa conexão aqui e deixaria com uma tabela só, tá? Para que a gente tivesse um modelo de estrela perfeito, tá? Então esse é o modelo de estrela perfeito, onde você tem uma tabela central e você tem as tabelas de dimensões ao redor para que você tenha uma tabela de dimensão para cada informação ali, né? Então que a gente tem uma tabela de dimensão só para cliente, uma só para data, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, por que a gente precisa de uma tabela de data, tá? Uma tabela de dimensão de vendedor e a gente teria uma tabela de dimensão só de produto, tá? A gente não teria essa tabela aqui e aqui seria tudo nessa tabela aqui e seria essa conexão diretamente, tá? Tá, e você deve estar me perguntando, tá, Rafael, por que que você criou desse jeito? Bom, mais pra frente eu vou alterar, tá? Eu vou fazer com que essas duas tabelas fiquem juntas, mas é para que a gente consiga falar do modelo de Snowflake, tá? Aqui não, a gente não vai ter perfeitamente, tá? Eu poderia ter feito até um exemplo melhor, desculpa, mas eu acho que dá pra gente exemplificar aqui, tá? O que que é o modelo de Snowflake? O modelo Snowflake, dimensões normalizadas em múltiplos níveis, mais tabelas e relacionamentos, cadeias aqui, relacionamentos de um para um ou de um para muitos, tá? Pode reduzir a redundância, mas aumenta joins. E desempenho pode cair em complexidade maior de filtros e útil quando há reutilização forte de subdimensões, tá? Então, qual que é a grande diferença aqui para Snowflake e para o Star Schema, tá? Aqui na Star Schema, a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem uma tabela a fato ali no centro e as tabelas de dimensões ao redor. No Snowflake, a gente pode ter diversas dimensões para o mesmo objetivo, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa conexão aqui ó, de em produto e de em categoria. Então, aqui, a gente vê que a gente tem
duas tabelas de dimensões para a mesma informação aqui, né, para o mesmo objetivo que é sobre produto. Então, quando você tem diversas dimensões, uma conectada com a outra, para a gente diminuir a granularidade, por que diminuir a granularidade? Se a gente for aqui no nosso transformar dados e a gente verificar aqui no time produto, a gente verifica que a gente tem vários aqui categoria ID, né? A gente tem e isso, quando a gente for aqui, a gente tem apenas uma informação do categoria ID, tá? Então a gente faz com que o modelo fique menor. E também a gente diminui a granularidade. Mas se a gente tivesse no modelo estrela, a gente teria que colocar aqui, ó, eletrônico, eletrônico, eletrônico. Então a gente teria que ter aquela informação ali bruta várias vezes repetidas. E o Snowflake ele serve para isso, tá? Para a gente diminuir a granularidade aqui. E a gente teria várias tabelas de dimensões para que a gente diminuísse a reutilização das mesmas informações, tá? Bom, mas o que isso traz de problema, tá? Aqui a gente pode reduzir a redundância, mas aumenta a joins. Você precisa ter mais conexão entre as tabelas, tá? Então, quando você tem várias as dimensões, você tem uma dimensão conectada com a outra e o desempenho pode cair, complexidade maior de filtros, tá? Então, sempre que a gente for fazer um filtro, vamos supor que a gente tem um filtro ali que a gente quer fazer aqui na categoria. O categoria vai filtrar aqui o produto para depois filtrar o fato vendas, tá? Se a gente tivesse numa tabela só, a dimensão produto já ia filtrar a fato vendas aqui, a gente não precisaria fazer todo esse caminho, tá? Bom, outra coisa que só para dar um exemplo, tá? Vamos supor aqui, por exemplo, aqui, região. Essa informação aqui de região, ela está dentro do cliente, tá? Se a gente estivesse aqui dentro do Snowflake, a gente poderia ter outra tabela de dimensão só para região, tá? Então a gente teria uma tabela aqui de região conectada com o cliente e a gente teria essa informação ali conectada, tá? Então essa é a grande diferença aqui do Snowflake e do Star Schema, tá? O Star Schema, você vai ter sempre uma tabela de dimensão com aquele objetivo, tá? E sempre uma tabela central ali, fato e com as dimensões ao redor. O Snowflake você vai ter sempre a tabela fato ali no meio, mas você vai ter várias dimensões para que você chegue no mesmo objetivo, tá? Para diminuir ali a granularidade dos seus dados. Bom, o que é importante a gente saber, tá? Como eu falei anteriormente, o Star Schema é o principal modelo aqui quando a gente utiliza. Para questões do PL300, ele vai pedir para você ou desmembrar uma tabela só em várias tabelas, ou desmembrar várias tabelas em uma só, tá? Aí você tem que saber muito aplicar ali merge, join, um merge, ou você fazer append, ou alguma coisa do tipo, tá? E, bom, eu lembrei que tem aqui algumas coisas, tá? Deixa eu só puxar aqui minha câmera. Tá, o que ele fala aqui, tá? Prefiro estar como padrão, normalize Snowflake só quando necessário por governança ou reutilização, tá? Então é o que eu falei, tá? A gente sempre prefere aqui trazer o modelo para o Star Schema. Crie tabelas de dados dedicadas, evite muitos para muitas necessidades e use de filtro single direction, tá? Que a gente já falou sobre isso na parte de relationships, né? E desnormalize atributos de dimensão para reduzir joins e melhorar o desempenho DAX, tá? Que é o que eu falei aqui, sempre que você tiver a oportunidade de você ter várias dimensões, você diminuir essas dimensões para uma tabela só e você faz só uma conexão ali, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Esse é um tema bem importante aqui para quando você for construir o seu modelo. Então, como eu falei anteriormente, sempre quando você for criar ali o seu modelo de dados, criar os relacionamentos, você tem sempre que seguir, trazer para que ele fique nesse formato, tá? Bom, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.